vídeo vai ser, essa parte da entrevista vai ser 1h30 de entrevista no máximo. Então a gente acabou de abrir a live aqui, então ainda tá muito cedo. Mas logo logo o pessoal começa a entrar e, como sempre, eu gosto de subir os cortes da live depois para as outras redes sociais. Então quem não pôde acompanhar ao vivo pode acompanhar depois. E sempre tem essa oportunidade de assistir depois e ouvir depois no podcast, que a gente acaba subindo pro jornal. O camarada já tá aí, já no limbo da live. Já vou adicionar ele aqui já então na nossa conversa. Deixa eu só tirar a musiquinha de fundo aqui, para a conversa ficar limpa, a gente poder conversar sem nenhuma interrupção. Então, muito obrigado, Alexandre, por aceitar participar da live de hoje. Muito bem-vindo aqui ao canal do Camarada Hidalgo. Como é que você tá, camarada? Boa noite, camarada Hidalgo. Muito obrigado pelo convite. Tô melhor agora nessa prosa aqui. Boa noite aí, turma também que estiver assistindo. Não, perfeito, pô. Melhor mesmo. Todo mundo junto aqui agora. A gente vai falar sobre esse assunto muito importante. Não só ele, né? Eu acho que um assunto vai acabar puxando o outro no final das contas. Mas acho que a pauta principal da live de hoje é falar sobre essa questão das privatizações das refinarias da Petrobras, né? E como isso acaba impactando o país no geral, né? Então, Alexandre, para quem não te conhece, você pode se apresentar? Claro, eu sou Alexandre Finamori. Hoje eu estou de coordenador do Sindipetro Minas Gerais. Trabalho na refinaria de Minas, a REGAP, a refinaria Gabriel Passo, desde 2006. E estou aí nessa luta em defesa da Petrobras. Tenho formação técnica, também sou engenheiro mecânico, mas eu prefiro me definir como um bom peão, aquele cara que trabalha, vai atrás do pão e que também defende o coletivo. Não, perfeito, Alexandre. Alexandre, bom, você está desde 2006, você tem um conhecimento muito grande, então, do ramo, ainda mais por ser parte do sindicato, né? Então você tá na luta. Explica um pouco, então, como é que funciona as refinarias da Petrobras no geral, né? Ou como elas funcionavam antes. Então, para discutir, explicar um pouco das refinarias, tem que só contextualizar como é que elas surgiram no Brasil também, sabe, Vidal? Porque elas têm uma lógica hoje de produção diferenciada de outros países, até pela forma que ela foi pensada. A gente veio de um processo do petróleo é nosso, crise lá do petróleo de 73, 79, e o Brasil correu atrás de um processo de um projeto de Estado, não de governo, de uma soberania energética, uma independência. Aí o primeiro passo foi conseguir achar petróleo em terras ali, campos maduros e depois no mar a partir da bacia de Campos. E já no período ali de 70, década de 70, as refinarias já começaram a ser construídas pensando no nosso petróleo nacional, que ainda era uma demanda bem menor, e numa lógica complementar. Em qual sentido? Você construir uma refinaria no Rio Grande do Sul, outra no Paraná e outra em Minas Gerais, por exemplo. E aí você poderia produzir mais gasolina em uma refinaria, mais diesel em outra, e essa região de interseção que é bem pequena, porque elas são distantes, as refinarias se complementariam, que uma lógica bem complementar. Então, com isso, nós fomos construir refinarias na Bahia, São Paulo, Manaus, no meio do Amazonas, em Pernambuco, sempre nessa lógica, entendendo o abastecimento do mercado consumidor brasileiro, nenhuma lógica competitiva, porque não era essa necessidade do mercado, não era essa necessidade, essa lógica, vamos fazer competição. Não, o setor privado não quis construir refinaria. Desde 97 pode construir, nunca construíram. Então elas foram feitas nessa lógica de complementaridade. Inclusive, com algumas refinarias podendo processar alguns tipos de petróleo diferentes, sabendo que outras iriam processar petróleos mais leves, por exemplo, e aí uma refinaria poderia focar mais no diesel, outra mais na gasolina, outra mais no QAV. Então, até no produto que sai de cada uma, ainda tinha uma lógica complementar, de parceria. Não, perfeito. E então elas se complementavam, né? Então, assim, cada uma ela meio que cobria o que a outra estava defasada, assim, né? Isso. E é importante colocar também que, nessa lógica, elas produziam o que o Brasil precisasse. Se está faltando o QAV, que é o querosene de aviação, porque quando você entra com petróleo numa refinaria, você pode tirar vários produtos do petróleo.
Você tira gasolina, diesel, resíduo de asfalto, querosene de aviação, JP5 que é para navio. Então, como é que você coordena a sua produção? Na lógica privada, você coordena pelo maior valor, né? Eu vou produzir o que vai me dar mais lucro. Então, eu vou produzir mais gasolina, mesmo que eu produza menos GLP por causa disso, porque quando você sobe o produto, você acaba reduzindo o outro. A Petrobras, nessa lógica complementar, ela via qual era a demanda brasileira e ajustava a sua produção, esses cortes, essas retiradas, a partir da necessidade da população. Então, além de complementar no sentido do mercado, também tinha essa lógica de garantir que não faltasse nenhum tipo de produto no Brasil. Porque isso é importante citar, porque na lógica já privada da refinaria de Mataripe, da Bahia, já não existe mais. Eles vão preparar sua produção para o que vai dar maior lucro para aquela refinaria específica, mesmo que isso falte diesel, como aconteceu já de aparecer apagões de diesel na Bahia. E como é que tá essa questão dessas refinarias que foram privatizadas, né? Teoricamente, pelo que dizem, na hora que vão privatizar elas para te criar essa competição de mercado, né? E que vai melhorar o produto para entregar para o consumidor final, que vai baratear o combustível. Como é que está sendo isso na realidade? Então, primeiro que a desculpa que os caras usam, que é para baratear e gerar competição, é chamar a gente de otário, né? Porque a primeira proposta da venda das refinarias foi uma provocação de importadores de derivados no CAD reclamando que o preço da Petrobras é abaixo do preço internacional. E aí eles queriam que privatizasse para a Petrobras ser obrigada a subir o preço. Então nunca teve esse argumento real mesmo, técnico, que a privatização ia reduzir o preço. Tanto que o próprio TCU fez um estudo de 2022, chegando à conclusão que a privatização não vai gerar concorrência e vai gerar também aumento de preço em monopólios regionais. Isso o próprio TCU já chegou na conclusão também no estudo próprio. Então esse argumento que alguns jornais acabam colocando, essa lógica do mercado competitivo, ele não cabe nada para esse debate, mas eles tentam usar com várias frequências, né? Nesse cenário que eles estão tentando vender essas refinarias, eles já venderam de fato a da Bahia, que é a refinaria de Mataripe, que a gente ainda chama carinhosamente pela RLAM. Estão num processo já mais avançado da venda da Lubinor no Ceará, da Reman no Amazonas e da Six no Paraná. Eles estão vendendo num modelo de mercado de capital aberto que você faz um processo de apresentação desse portfólio para o mercado, aí você assina um sign que chama e depois um close. São duas etapas bem importantes do processo. Essas três refinarias que eu citei já tem um sign assinado, mas não tem o close. Nós estamos brigando, mostrando que isso vai dar problema, que tem várias fraudes no processo, tem corrupções no processo. Por exemplo, o terreno que as refinarias foram construídas é uma seção da União. Então, como é que a Petrobras está vendendo uma refinaria e o terreno que não é dela? Não está nem com a matrícula no nome da Petrobras. Como isso tem várias irregularidades. Nós estamos mostrando isso para interromper esse processo, para que não se conclua de fato que é o close. Inclusive, a própria refinaria de Manaus, no Amazonas, os importadores e outras, como a Shell e Chevron, entraram com processo também falando que se vender aquela refinaria vai ter um monopólio regional, que não terá competição para elas, inclusive para os importadores, porque quem está comprando também tem o transporte, tem a revenda, então é criar todo um mercado cativo de um monopólio privado. Então, atores privados também já estão se movimentando para questionar alguma dessas vendas. Infelizmente, hoje, uma está concluída, que é a venda da refinaria da Bahia, a RLAM. Inclusive, hoje, a gasolina mais cara do Brasil, né? Pô, pois é, e é isso que você falou, né? Se criando monopólios privados. Acho que esse é o grande medo da venda das refinarias. Deixa eu só agradecer aqui que a Bolsa Regretes mandou uma raid para o nosso canal. Uma raid, Alexandre, é quando eles terminam uma live no canal deles e mandam para os views para o nosso canal, os seguidores lá. Então, eu quero agradecer muito aí, Regreta, pela raid. Obrigado a todo mundo que está seguindo o canal. Hoje, o tema da live de hoje, a gente está entrevistando o camarada Alexandre Finamori, da FUP,
falando um pouco sobre essa questão das privatizações das refinarias e outros assuntos que estão rolando em volta da Petrobras, né? Mas eu acho legal a gente abrir já com esse assunto, porque ele é um dos que está meio que acontecendo aí e está pouco sendo falado, né? Tá meio que a imprensa meio que não gosta muito de falar, porque eu acho que né, não é muito interesse de falar sobre. Então, muito obrigado a todos. Para quem não me conhece, aqui é o Camarada Hidalgo, o canal que a gente faz entrevistas, a gente bom, faz de tudo aqui, mas o foco que eu gosto de fazer mesmo aqui são as entrevistas com a galera que a gente traz aqui. Então, de novo, muito obrigado pela rádio, obrigado a todo mundo que seguiu o canal. E quem não segue o canal aí, que a live hoje promete bastante. Então, Alexandre, como você mesmo falou, então a refinaria da RLAM é a que vende a gasolina mais cara, o combustível mais caro do Brasil hoje, né? Você tem mais ou menos aí qual que é a diferença assim de uma privatizada da RLAM para uma refinaria que está na mão da Petrobras ainda? Já chegou em torno de 20%, só que eu não consigo te falar hoje, porque até faço um desafio para quem está olhando, quem está acompanhando a live. No site da Petrobras, você tem o preço do combustível dentro da refinaria. O site da empresa que comprou a Irlanda, que chama Acelen, também tem. Mas como ele começou a ser muito criticado por estar muito mais alto que da Petrobras, a Acelen, que é a empresa, colocou um aviso no site, uma chamada na página principal, que dá um bug no site e ninguém consegue mais entrar para saber o preço que está sendo vendida naquela refinaria. Então, de tanta crítica que ela teve por estar vendendo acima da Petrobras. Por isso, já tem uns 2 meses que está na situação, eu não consigo hoje acompanhar mais o preço na Selem. Tenho que esperar alguns meses para acompanhar a VNP, porque a própria empresa está se protegendo, fingindo que o site dela está com problema. Caramba, então eles tipo eles estão maquiando o valor dos combustíveis por lá, né? Onde é que será que tá essa opção? Que eu quero dar uma olhada aqui que a gente consegue mostrar na live. É, é a da É, Acelen, né? é a Selem. Deixa eu ver se eu acho aqui. Será que tá em produtos? Mas você conseguiu entrar no site? Que quando eu entro aqui na selem.com.br, aparece uma nota de esclarecimento. E a nota não fecha. Aparece uma nota de esclarecimento. Caramba, É, será sobre que o retalha? preço. Que coisa. Eu não tô conseguindo ver aqui também, mas não tá aparecendo nem nota pra mim. Deixa eu ver. Então, Se eu só colocar qualquer tipo de combustível aqui, deixa eu ver, gasolina A. Vamos ver como é que é. Gasolina A, ele tem a última atualização que tem aqui é de 23/7. Eu tô conseguindo acessar. então, quando eu entro aqui no site da selem.com.br, a primeira página, aparece uma nota de esclarecimento, não deixa eu olhar o combustível. Ah, a primeira página, deixa eu ver aqui. Você já entrou por algum atalho, né? Pode ser, pode ser. Porque eu entrei direto pelo site aqui eu digitei, tipo, selem.com.br. E é. Mas eu acredito que talvez eles devessem estar fazendo isso, também de repente tem muito acesso no site para fazer essa informação. Mas se eu clicar aqui tipo em produtos deles, eles falam aqui dos produtos que tem, né? Eu clico aqui em preços as distribuidoras e tem preços Bunker X WARF, né? Ser o preço das distribuidoras. Preços distribuidoras, não, aqui, mas mesmo assim dá pra gente checar aqui. Deixa eu mostrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar, né, primeiro. Se eu não me engano, dá para mostrar. Deixa eu só compartilhar tela. Quero compartilhar uma janela, uma guia do Chrome. Aqui. Pronto. Acho que dá para ver aí, né? Tá, Aí quem tá deu. aí tá conseguindo acompanhar, né? Daí se eu vim aqui, ó, 2022, julho, a gente vai ver aqui o preço do diesel. Deixa eu ver, tem um querosene de aviação, gasolina, diesel S10. Qual que você recomenda a gente ver aqui? A gasolina? Gasolina. Gasolina A. Vamos ver como é que tá a situação. Isso aqui são as distribuidoras, né? Mais ou menos. Deixa eu ver. Preço das gasolina sem tributos à vista por vigência. Esse é o preço vendido direto na refinaria. É o que sai da refinaria. Então isso aqui é o quê? 4 milhões 500, 600 mil ou Não, tô sem meu óculos, eu devia estar com meu óculos, né, nessas horas, eu não tô enxergando muito bem. Mas
Vamos pegar aqui a última data, porque como também houve uma queda do preço do petróleo internacional, eles reduziram o preço aqui. Se pegar a última data, tá dando a gasolina em Candeias, tá dando R$ 3,91, né? É porque eles colocam mais R$ casas. 3,91. Ah, tá. Ah, não, entendi. É 3,91. Isso que é o sem os tributos e tudo mais, né? Que ainda vai ser quando eles vendem para distribuição, fica mais caro depois, né? Agora o preço médio da Petrobras, que também você pode entrar aqui no site Petrobras Preço, dessa mesma forma, Deixa eu ver. você vai ver que aqui o preço está dando Mas, o médio. preço. É bom que a gente está fazendo aqui online, não tem como a gente. Não, é. Vamos ver aqui o preço da gasolina, como é que tá. 2,96. Deixa eu até compartilhar aqui na tela para a galera poder ver, ó. Deixa eu compartilhar a outra tela agora, que é essa da Petrobras. Tá vendo? Ali, ó, parcial, ó, 2,96. Daí Isso é bom também que ele dá pegando período 17 a 23/7, sendo o mesmo período da Selem. mesmo período. É, vocês podem ver que parece que tá mais caro, mas é que o da Selen ele tá sem a tributação. Ele dá aquele preço lá sem a tributação, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ó, preço da gasolina A sem tributos à vista por vigência. Então ele dá aquele preço de 3,91 que foi o mais recente. Mas daí você pega aqui sem tributação o da Petrobras, é 2,96. É 1,03 reais mais barato, né? Então é um belo do aumento da gasolina da privatizada. Deixa eu até parar de compartilhar a tela aqui. Pronto. Estamos de E volta. o preço é um dos pontos que é um problema dessa privatização. Ele é um dos pontos que a gente já tenta sempre abordar mais do que ele, mas acaba que ele é o ponto que mais pega a população, porque ele está diretamente no dia a dia do povo, né? Mas você tem várias questões que a gente tem que discutir sobre isso. Por exemplo, a Selei mesmo na Bahia. Se para ela não tiver sendo viável produzir GLP, gás de cozinha, ela não vai produzir gasolina. E a população precisa de GLP. Falta GLP no Brasil e importado fica caro. Então, as refinarias privatizadas podem, por exemplo, reduzir a produção de LP para priorizar a gasolina em detrimento da necessidade da população, que é uma outra que também vai acabar desdobrando no aumento do preço para o consumidor no final das contas, né? Se não tem essa organização da produção nacional. Além da falta de investimento, geração de emprego, tudo que na própria privatização da Bahia, que ainda está em processo, já está sendo discutido uma redução de efetivo, redução de mão de obra, para chegar na privatização, já foi feita uma grande precarização das plantas. Aqui em Minas Gerais, a gente está no processo de venda da refinaria também. Ainda não está tão avançado como outros, mas é uma das próximas a ser vendida. E a precarização está levando a ter constantemente acidentes. A gente teve nos últimos 15 dias algumas paradas com emergências de planta e 2 incêndios pequenos, coisa que a gente não via acontecer. Então a gente até coloca, a gente que é mineiro, a gente viveu na pele o que a privatização da Vale trouxe para Minas Gerais, com o crime Mariana e Brumadinho. É bom entender também que uma privatização de uma refinaria com o único objetivo no lucro, na precarização do trabalho, da manutenção, leva para um outro crime ambiental, um crime trabalhista semelhante. Então a gente também está discutindo isso hoje com o Estado, com o município e com a empresa, que as nossas vidas também estão em jogo na privatização. É, tudo é elevado, né, na privatização. Tipo, a vida dos trabalhadores, muitos trabalhadores que estão anos na empresa, que são funcionários ali, que sabem de todos os processos, sabem de tudo que tem que ser, todos os trâmites, né, são os primeiros a ser mandados embora e os cargos são precarizados logo em seguida. A segurança vai para escanteio, né? Então, imagina até que o uso de EPIs acaba sendo um pouco mais complicado, né? Assim, ainda mais adquirir EPIs de qualidade para oferecer aos funcionários. E, no geral, assim, direitos trabalhistas também, né? Que acabam sendo, hoje em dia, ainda mais como é que tá, é uma empresa que ela é estatal, tinha uma certa estabilidade, né? A partir do momento que ela é privatizada, já perde isso, né? Então, até enfraquece o sindicato, né? Sim.
E, Dalgo, também a gente tem que pensar na Petrobras como uma política mesmo de Estado, sabe? O setor do petróleo tem que ser pensado como uma política de Estado. Porque até a gente ia comentar sobre a privatização da PPSA e do Fundo Social, que também envolve o petróleo, porque quando a gente discute Petrobras, ela veio pela uma necessidade de uma superação de uma dependência externa de energia. E a partir daí também nós conseguimos descobrir o pré-sal. E o pré-sal, para quem não sabe da história, ele foi oferecido para a Shell e para a Chevron, que tentaram furar, não conseguiram, porque não tinha tecnologia, e devolveram. Aí a Petrobras, não, a Shell e a Chevron pensou o quê? Numa necessidade de curto prazo financeira. O custo-benefício financeiro aqui, o custo e o risco não vale a pena. O Estado, com a Petrobras, pensou na necessidade de soberania energética. Pode ser que não dê certo ou dê até um pouco de prejuízo, mas a médio e longo prazo nós precisamos de petróleo. E foi lá, extrapolou os limites tecnológicos, conseguiu perfurar o pré-sal e hoje a nossa produção, mais da metade vem do pré-sal. Mas nessa época que nós descobrimos o pré-sal, houve um planejamento de um projeto de Estado mesmo, sabe? O fundo social foi em qual sentido? Vai entrar muito dinheiro no Brasil. O presidente Lula até colocava que o pré-sal era o passaporte para o futuro. Mas ia entrar muito dinheiro no Brasil. Só que nós sabemos que quando uma economia ela fica muito forte em um setor, ela se torna também dependente. Se isso é sazonal, gera problemas futuros, que a gente chama de doença holandesa, né? Então, ficar dependente do petróleo, que também tem um período de produção e vai deixar de existir, poderia ser um problema para o Brasil para o futuro. Esse fundo social, ele pegava o dinheiro dessa produção, os royalties, que é um imposto do setor, e mandava para um fundo social que não é um fundo de governo, é fundo de Estado. Por que eu falo isso? Porque o governante, independente do presidente, não poderia pegar aquele dinheiro e fazer o que quisesse com aquele dinheiro. Aquele dinheiro ficaria guardado, só parte dele poderia ser usado, e mesmo assim para saúde e educação. Então, independente do presidente, o foco daquele dinheiro ia preparar o Brasil para a superação do modelo energético atual. É como se fosse uma poupança, né? Uma Como se poupança. pegasse esses royalties do pré-sal, colocasse numa poupança que foi criada exatamente para isso, para investir em saúde e em educação, né? E só que o que aconteceu nesse quesito? Porque eu só soube assim, né, eu sou jovem, né? Então assim, tá meio que a gente acaba quando ainda mais se formar em jornalismo, então a gente acaba conhecendo essas coisas assim na pesquisa, né? Então a gente vai pesquisando e vai conhecendo a história do país e tal. O que aconteceu ali, né, quando foi criado esse fundo social do pré-sal, que ele não pôde ser utilizado, porque ele foi criado durante o governo Lula e, teoricamente, era para ele ter sido criado ali os mecanismos para ele poder funcionar, pelo menos nos próximos governos, né? Daí, acredito que o governo Dilma ia fazer isso, mas aconteceu uma coisa no meio do caminho, né? O que aconteceu? Aí, então, quando a gente vai. Isso que nós fez uma provocação perfeita, porque você tem que olhar o Estado como um todo e o setor energético como um todo. Para fazer isso funcionar, primeiro você construiu também uma empresa chamada PPSA, que é uma estatal que é só fazer gestão de acompanhar e fiscalizar esses royalties do pré-sal. Porque quando você faz um leilão de um poço, você faz uma previsão de quanto tem ali. Mas quanto tem você não sabe. Vai ser a partir da produção. E você tinha alguns leilões que a gente chamava de pela partilha. E são muitos assuntos, mas é só para no geral, assim, que é um formato que do petróleo produzido naquele poço iria para a União. E esse valor também ia ser considerado como um imposto do petróleo do pré-sal. Isso no formato do pré-sal. E a Petrobras seria a operadora única. A partir do golpe contra a presidenta Dilma, primeira coisa, primeiro projeto do José Serra, acabar com a operação única do pré-sal. Por quê? Você não tinha mais a Petrobras nesses postos do pré-sal. Com isso, até o controle de quanto está sendo produzido e abrir espaço para sonegação ficava viável. E a Petrobras, perdendo a operação única, ela já tinha postos que ela tinha parceria com outras empresas, ela foi quase completamente obrigada a fornecer a tecnologia que ela tinha do pré-sal para essas empresas.
Lembra que eu falei que a Shell e a Chevron desistiram do pré-sal porque não tinha tecnologia? A partir de 2015, com o projeto do José Serra, elas ganharam de bandeja. E por que também que era importante para elas? Porque você tem um pré-sal na costa africana, você tem um pré-sal ainda na América do Sul, na Guiana Francesa, você tem outras fronteiras para serem superadas ali. E acabou que a Petrobras, que é que tinha a maior tecnologia do mundo na área, entregou de mão beijada a partir desse projeto do José Serra. E também já começou a discussão para privatizar a PPSA e também vender esse petróleo futuro que receberia no Fundo Social a partir da PPSA. Além do teto de gastos, que já impedia o uso desse dinheiro também na saúde e na educação. Olha que loucura, você cria um teto de gasto que proíbe um dinheiro que é uma rubrica que já estava destinada a vir para esse setor. Esse valor do Fundo Social, ele foi pensado muito semelhante à Noruega. A Noruega fez isso e ficou com o Fundo Soberano, o maior existente hoje é da Noruega. E conseguiu, a partir do petróleo, superar várias. Quem conhece a história da Noruega sabe da onde que ela saiu, onde que ela chegou a partir do petróleo. Ela soube usar o petróleo para uma função social coletiva, para uma superação, tecnologia, educação, saúde. A gente estava com esse projeto de Estado para ser feito. Não era um projeto do governo do PT. Eles deixaram um projeto de Estado, para ser a longo prazo. Mas, a partir de 2015, não deixaram concluir o regulamento do Fundo Social e foram criando depois impedimentos e rupturas para que esse dinheiro não fique obrigado para a saúde e educação, como agora o Bolsonaro tenta concluir, tirando essa rubrica. Se ele conseguir fazer isso, ele terá 398 bilhões à disposição para ele fazer agora seu desespero eleitoral. E esse dinheiro passará a ser dinheiro para o orçamento secreto, para projetos eleitoreiros, não sendo destinado mais para a saúde e educação. Eles estão terminando agora de quebrar o Fundo Social e tentando também privatizar a PPSA, que além da Petrobras, é uma outra estatal que tem uma função também fiscalizadora do pré-sal, como se fosse uma Receita Federal do pré-sal. Ela que fiscaliza quando o pessoal está produzindo e quanta parte disso vai para a União. Até essa empresa que tem essa função, eles estão tentando privatizar. Pô, ou seja, então, um fundo que era para ser usado para investimento em saúde e educação agora está sendo cooptado pelo Centrão e com o Bolsonaro para tentar cooptar a eleição, né? Porque, bom, assim, quem acompanha aí, quem usa o YouTube, por exemplo, já percebeu que o partido do Bolsonaro comprou muita propaganda e tá jogando no YouTube. E todo vídeo que você vai acessar tem uma propaganda do Partido Liberal lá. Então, vocês conseguem perceber que tá um desespero, né? Então, você acredita que talvez essa quebra do contrato, né, digamos assim, do fundo do pré-sal, para eles conseguirem usar esse dinheiro com o que eles quiserem, é mais uma medida desesperada para tentar essa reeleição? Com certeza. Isso vai dar muito mais força para o Centrão. É muito mais dinheiro para ser discutido para onde vai a partir dos interesses imediatos de quem está hoje no governo. E eu não tenho dúvida nenhuma que o interesse imediato do governo atual é a reeleição a partir do desespero. Já vendeu o seu mandato para o Centrão, para o Lira, quem é que manda no país de fato. E o problema, para além de ser usado por uma forma eleitoral, essa medida condena o Brasil a médio prazo. Porque, quando nós falamos, o petróleo vai deixar buracos, contaminação ambiental, porque está sendo privatizado, vai deixar uma dependência econômica, vai deixar ricos no exterior, porque a maior parte das empresas que estão operando pré-sal são empresas estrangeiras. E quando esse mercado sair do Brasil, porque vai ser superado alguma hora, pode ser 50, 100 anos, que para nós vai ser muita coisa, pelo nosso tempo de vida, nosso tempo histórico, né? Mas 100 anos para um país não é nada. Ele passa assim, um piscar de olhos. Então as próximas gerações podem pegar um país quebrado, porque não vai ter uma indústria desenvolvida, não vai ter uma educação desenvolvida, porque viveu a partir do imediatismo por esses interesses eleitorais, que Sim. seja. E você está sendo otimista ainda, né? A gente fala, pô, 50, 100 anos, você acha que a gente, do jeito que está hoje, a gente consegue durar tudo isso ainda como civilização, se a gente seguir esse caminho que a gente está seguindo? Essa é outra questão. Inclusive,
Hidalgo, esse é um ponto que eu adoro debater. Eu já fiz alguns debates em faculdade sobre meio ambiente. E a galera assim, pô, cara, você vem aqui de uma estatal que trabalha com petróleo para falar de debate climático, meio ambiente. É central a Petrobras, inclusive, para esse debate. Porque nós precisamos superar a matriz fóssil. Só que se uma empresa estatal que faz a transição energética, nem isso. Então, olha o tanto de ponto que a gente está discutindo aqui para o futuro. A Petrobras estava desenvolvendo uma indústria naval, desenvolvendo emprego no Brasil e ela tinha plantas de biodiesel no semiárido que só ela conseguiu fazer e também eólicas, solares. A Petrobras tinha uma grande parte da sua empresa voltada para uma transição energética. A partir da privatização do Bolsonaro, do Michel Temer Bolsonaro, nesse imediatismo financeiro, essa extração predatória de valor em cima da empresa, ela abriu mão desses setores. Então, nós estamos dependentes do petróleo, estamos extraindo petróleo para enriquecer poucas pessoas, vendendo caro para a população e sem preparar uma transição energética. E você tocou um ponto central. Nós precisamos superar. Pode ser que o planeta não espere tanto tempo para a gente resolver o problema. E nós estamos abrindo mão de mais uma ferramenta que poderia ter um projeto de Estado de médio e longo prazo, como, por exemplo, a Noruega fez. Além do Fundo Social, ela também tinha, a partir do estatório, ela fez essa transição energética no país, inclusive com plataformas em mar virando plantas eólicas. Então, até essa ferramenta, nesse sentido ambiental, nós estamos perdendo também. É engraçado porque a China também está fazendo essa transição energética, né? Eles estão tentando ao máximo parar de usar carvão mineral, que é carvão fossilizado, né? Para quem não conhece, para poder parar de poluir, né? Estão fazendo projetos de reflorestamento, investindo em energia eólica, energia solar, energia das marés também, né? Que eles colocam tipo lá o reator para as ondas girarem a válvula para gerar energia. Um negócio assim, eu não sou especialista nisso, quem é especialista explica melhor. E também colocam painéis solares sobre a água, né? Então, eles já estão nessa transição energética. E a Petrobras, por ser uma estatal, né, imagina-se que o caminho natural dela é exatamente investir nessas tecnologias para fazer essa transição. Diferente de uma empresa privada, que o objetivo da empresa privada é o lucro, uma empresa estatal, o objetivo teoricamente, é melhorar sempre ali as condições de vida dos trabalhadores, né, e do país, né? Catapultar o país para um outro patamar de civilização e tecnologia. E a Petrobras ele tinha esses projetos. Eu lembro que a Petrobras tinha um projeto de energia solar, que foi encerrado durante o governo Bolsonaro. Tinha esses investimentos, né, esses projetos em andamento, que foram encerrados e hoje, do jeito que está, se não houver ali uma reestatização, eu acredito, da estatal, né, do que foi vendido dela, eu acho muito difícil voltar a esse foco do projeto de país, né? Você vê essa possibilidade disso acontecer, sabe? Tipo, uma reestatização da Petrobras, pelo menos tirar da mão dos acionistas esse poder de ditar o que deve ser feito com a estatal. Vou ser bem sincero, camarada. A Petrobras hoje, ela já foi muito desmontada. A venda da BR Distribuidora já foi uma grande facada na população brasileira. Um exemplo disso, por exemplo, aqui em Minas Gerais, enquanto a gasolina está 5,80 aqui na capital, em BH, o norte de Minas está em torno de R$ 7, porque a distribuidora estão pegando essa redução e transformando em margem de lucro. E você não tem mais uma BR distribuidora para garantir que esse repasse de redução chegue nas pontas. Então, até é uma ferramenta importante na cadeia. Então, você já perdeu a BR distribuidoras, você perdeu vários campos em terra e plataformas, perdeu metade do pré-sal e agora começou a perder algumas refinarias. Nós levaremos tempo para conseguir refazer para desfazer o estrago que eles fizeram. E na parte da Petrobras, com ação em bolsa, tem um dilema colocado muitas vezes, que é uma empresa de capital aberto, então ela tem que dar lucro. Eu defendo realmente que a capital fechada seria a melhor situação para nós, mas mesmo que ela não seja, quem compra hoje ações da Petrobras sabe que o acionista majoritário é a União. Você tem ônus e bônus com isso. Qual que é o bônus? Eu sei que meu acionista majoritário ali, ele é uma pessoa que não vai quebrar. Ele tem
o Estado à mercê dele. Ele pode mexer nas regulamentações, ele tem um mercado consumidor garantido, então ele tem várias vantagens. E tem desvantagens. Quais? A União tem interesses que muitas vezes não são de mercado. Então, quando você compra uma ação de uma empresa desse tipo, você já precifica essa condição. Então, a Petrobras, por ter capital aberto, não é obrigada a seguir o PPI, não é obrigada a abrir mão dos projetos sociais. Não é. O que eles fizeram, e aí a partir de Michel Temer e Bolsonaro agora também, eles mexeram no estatuto da empresa, colocaram lá um artigo 3 que coloca que qualquer ação com foco social e que dê prejuízo para a empresa, o Estado tem que arcar com esse prejuízo. Então, tirando esse governo, e nós precisamos eleger um outro governo progressista, e eu defendo claramente já o voto no primeiro turno Lula pela situação que nós estamos, e também por entender que ele tem um projeto de Estado da Petrobras. A gente tem que revogar já esse artigo 3, desmontar e falar assim, a Petrobras, mesmo sendo capital aberto, o majoritário é o Estado, nós vamos cumprir o que está na lei das estatais, que é cumprir também a função social, e se os acionistas não quiser, ele que precifique ou saia. Mas fechar o capital dela hoje, eu vejo uma grande dificuldade, mas eu acho que a gente tem que apontar para esse cenário, tem que ser a nossa agenda, ela sempre ser estatal, seria a nossa agenda concreta mesmo, mas até lá, esse debate, por ser capital aberto, ela não pode ser uma estatal, é uma balela. Nós temos uma lei de estatais que garante, e você tem uma história da empresa. Ela sempre foi assim, porque agora, depois de 2016, ela não pode mais ter a função. E Dal, nós criamos um projeto de biodiesel que para mim ele mostra a nossa capacidade de pensar o país, sabe? Porque você tinha uma produção de biodiesel no semiárido. Você comprava a produção da agricultura familiar, que tinha dificuldade em produzir no semiárido, então você incentivava ela a produzir no semiárido, usava esse biodiesel a partir de mamona nas usinas da Petrobras e vendia como diesel, inserindo no transporte rodoviário. Então você tinha sustentabilidade ambiental e social, além do desenvolvimento industrial no semiárido, que era Montes Claros aqui em Minas Gerais, Candeias na Bahia, Quixadá no Ceará. Olha um projeto que está fechado de ponta a ponta, economicamente, ambientalmente e socialmente. Isso para mim que é uma função de uma estatal. E nós estávamos conseguindo dar essa superação. Essas três usinas ainda existem hoje. Uma está fechada e a Petrobras de Bolsonaro quer vender as outras duas. E já não compra mais a produção da agricultura familiar. Já está entrando na lógica do agronegócio. Então, nós podemos fazer. O discurso que eles usam tecnicistas, que é capital aberto, então tem que respeitar o PPI, porque se a nossa isso não sai, que se saia, sabe? A gente tem que cumprir a função para que a empresa foi construída. É só pegar o petróleo é nosso, a Petrobras sendo construída e é a sua história. Agora, no período recente, desde 2016, que virou essa chave para uma lógica de mercado. Ela nunca foi assim. E acho que a gente pode, mesmo ainda não conseguindo fechar o capital, que eu concordo deve ser a nossa agenda principal, a gente pode sim retomar a função social dela e brigar por isso, né? Você acha que um próximo governo de esquerda, acredito que vai ser o do Lula, né? Se não derem um golpe no país e se não fizerem o caos acontecer até lá, né? Porque a gente vê que a situação hoje que a gente está vivendo é muito complicada. A gente tem uma parcela da população que a gente tem que dizer isso, a gente não tem como ser inocente, mas uma parcela da população brasileira é fascista e não é no Bolsonaro que ela vai acabar. Elas usaram o Bolsonaro como uma ferramenta para o projeto de poder deles e para fazer o que eles querem. Assim que ele deixar de servir, eles vão, pegam outra pessoa e colocam no lugar. Né? Tem a galera que é fanática pelo Bolsonaro, mas tem a galera que usa ele como essa ferramenta, né? Então a gente tem esse perigo real de talvez a eleição não ser aí a nossa solução, porque pode ser que não tenha, pode ser que chegue lá na hora, os militares cheguem e falam, não teve, foi fraude, e o presidente agora somos nós, não é nem o Bolsonaro, é o general fulano de tal, sabe? Então, qual que você acha que é os desafios no próximo governo de esquerda, né? Que nem a gente já levando em consideração que ele vai ser eleito sem nenhum problema nesse tipo de ruptura democrática, para conseguir alcançar esse objetivo. Você acha que o Lula ele consegue, com a forma dele ser um dos maiores diplomatas do planeta, você acha que ele consegue fazer essas alianças necessárias para conseguir, pelo menos, reverter um pouco do dano que foi realizado?
Nós estamos fazendo várias conversas com o setor de energia do PT para discutir o projeto mesmo colocado por eles para o setor do petróleo. E tem várias agendas nossas do, desse projeto mais popular do petróleo que eles estão aderindo para o seu programa. A gente sabe que do programa a conseguir realizar existe um oceano de distância e que se elegermos o presidente Lula, teremos ainda um problema muito grande, que o Centrão continuará lá, o Arthur Lira está tentando já amarrar o próximo, se ele for eleito, né? O orçamento secreto. E ainda sabendo que o presidente Lula está fazendo hoje uma campanha com um programa de coalizão. A gente não pode ser também aqui acreditar em ilusão. Por ser um programa de coalizão, a agenda nossa não vai ser a mesma agenda colocada pelo governo. A gente sabe que vão ter pontos que vão estar sendo cedidos. O que a gente defende, e de fato, mesmo que não tenha um golpe, a eleição não vai ser a nossa solução. A gente precisa disputar mesmo na sociedade um projeto popular de energia. Discutir uma função de Estado da Petrobras e, na verdade, discutir uma função de Estado do petróleo atual que nós temos aqui. O que a gente quer com esse petróleo? Esse petróleo vai ser concentrador de renda no exterior, que está sendo hoje, ou quer discutir um projeto para o petróleo no Brasil, semelhante ao que nós já tivemos no passado, e a partir do Fundo Social, entre outros. Porque mesmo o presidente Lula tentando aplicar programas que sejam nossos, ele vai estar sendo disputado pelo centro e pela direita. Então nós precisamos também da população disputá-lo à esquerda. Então acredito que vai ser um governo em disputa. No setor do petróleo, o PT tem um histórico de olhar para o setor como uma política de Estado. É só a gente olhar que no período democrático, o Fundo Social foi do PT, a PPSA foi do PT, o pré-sal foi no período do PT, porque o PSDB não quis, o Fernando Henrique já tinha informação do pré-sal, pelo Guilherme Estrela, mas achava muito arriscado e muito caro, não achava que valia a pena. O PT já fez um processo de necessidade de uma superação mesmo para uma soberania energética. Então, pelo histórico do partido, a gente entende que tem um grande espaço sim para debater uma política de Estado para o petróleo. Mas para romper com o mercado, a gente precisa da população organizada, precisa de um projeto popular de fato, discutido nas cidades, nos municípios, com os prefeitos, com os bairros, com a educação. Os trabalhadores da educação foram grandes atores na disputa do pré-sal, ali naquela lei da partilha da presidenta Dilma. Eu acho que é um exemplo para nós. Tem que ser a sociedade civil organizada disputando um projeto. Não dá para deixar para ser disputado apenas ali no ambiente eleitoral, no centrão, que a gente sabe que permanecerá como uma bancada. Tem que ter uma organização popular. Ou seja, tem que ter luta de rua e tem que ter a militância ali ativa para organizar as massas, né? Então, a gente não pode também ficar esperando tudo pelo ser resolvido só pela vontade política, né? A gente tem que... Vontade política que eu digo, vontade política dos políticos. Porque o povo na rua é vontade política, é a força das massas que querem uma mudança real, né? Porque todas as conquistas, né, Alexandre, que a gente conhece hoje da classe trabalhadora foram conquistadas na rua. Muito dificilmente alguma coisa foi dada assim, toma aí um direito que a gente resolveu dar para vocês. Tudo teve que ser feito uma luta para conquistar, né? Então, eu acredito que esse é o caminho também. Só avisando o chat, se vocês tiverem perguntas para fazer para o Alexandre, eu sempre gosto de deixar uns 20 minutinhos no final da live para perguntas, né, caso alguém tenha. Então, se vocês tiverem perguntas para fazer para o Alexandre, logo vocês vão poder fazer. Então, fiquem ligados aí, podem fazendo já, depois eu pego aí no chat e faço para ele, né? Alexandre, tendo em vista, então, toda essa coisa meio pessimista, né? Que a gente tá meio pessimista, né? A gente vê as coisas como estão no país, a perspectiva política futura, a perspectiva política do passado, né? Que levou a gente a estar do jeito que a gente está hoje. E essa questão de que parece que feriram tanto já a estatal e o país, que estão passando tudo que eles podem, que parece que é irreversível, né? Tipo, parece que a gente não tem o que fazer. Parece que, tipo, pô, já era, sabe? Eles passaram tudo, passaram a boiada. Passaram a boiada toda e a gente não fez nada. A gente não conseguiu se organizar, a gente não conseguiu se mobilizar para reverter isso, né? Até teve momentos, assim,
povo não saiu da rua. A realidade é que as pessoas não saíram da rua, mas não teve gente suficiente, né? Não teve vontade política de outros setores para poder fazer uma mudança real, como a mídia não teve interesse, não teve interesse de outros setores que se dizem aliados, né? E irem para as ruas fazendo essas cobranças. E é difícil. É difícil. Como ter esperança num momento tão desolado, Alexandre? Olha, a nossa história, acho que o pessoal adora falar que o brasileiro é muito acomodado, ele é muito pacifista, né? Mas eu acredito que nós somos um povo de muita luta mesmo. É só pegar que os nossos povos originários não aceitaram ser escravizados e se organizaram, os índios, né? E conseguiram sair dessa condição. E mesmo os negros que foram trazidos da África para o Brasil, que foram escravizados, fizeram luta de resistência, com vários quilombos. Inclusive, o sindicalismo não nasceu com o anarquismo italiano, nasceu, inclusive, dos povos escravizados que se organizaram para fugir desse trabalho escravizado. Então, até não gosto de falar que o sindicalismo veio dessa lógica europeia e italiana. Acrescentou também, mas o brasileiro, o povo brasileiro, a origem dele é através da luta pela vida. Então, nós temos históricos, a gente relembra pouco alguns atores importantes de luta de classe brasileiros. E fica muito essa imagem mesmo de um povo pacifista. Eu acredito da mesma forma, nós retomamos vários processos. A nossa própria Constituição de 88 não foi porque o povo ficou de mãos paradas, né? Foi de muita luta popular. Acredito que ainda tem um espaço, porque nós não estamos mortos, a gente não foi vencido, nós nunca seremos, né? Da gente retomar mesmo o debate real que a gente quer para esse país. Retomar o debate do emprego, do alimento. E tudo isso se torna política pública. E quando a gente vai falar da Petrobras, como um exemplo, como uma ferramenta, que ela tinha, a parte da presidenta Dilma, que foi muito mais usada, toda a produção da Petrobras, toda a refinaria nova, plataforma, tinha uma coisa chamada conteúdo local. Ou seja, grande parte da tecnologia, chegando em algumas plataformas até em 70%, tinha que ser feita no Brasil. Como não tinha essa tecnologia, indústrias foram surgindo a partir desse conteúdo local para suprir a necessidade da Petrobras. A indústria naval surgiu desse contexto. Então você usou a Petrobras para gerar emprego, gerar tecnologia, ao mesmo tempo que ela dava lucro porque explorava petróleo. Então projetos como esse saem de uma luta por emprego, de uma luta popular, pedindo emprego, pedindo alimentação. E nós estamos numa crise hoje alimentar, um país que exporta comida, tem 33 milhões de pessoas passando fome. Eu acho que a gente tem um único caminho, que é a luta. Agora, não é defender a Petrobras porque ela é um símbolo bonito. Não. Essa ferramenta que é a Petrobras, o que ela consegue realizar nesse contexto de fome, falta de emprego e desesperança no Brasil? Ela tem uma função de Estado? Tem. Então vamos discuti-la e avançá-la para isso. Não é só defender por defender. Porque defender só por defender o símbolo, com o povo passando fome, não faz sentido, né? A realidade material que dita também as nossas lutas. E a gente tem que entender, essas ferramentas como a Caixa Econômica, como os Correios, como a Petrobras, têm uma função real, concreta na sociedade. Talvez o povo ainda não saiba tanto de algumas. Então esse debate popular, que talvez ficou um pouco apagado no último período, a gente tem que retomar nas lutas, pelas questões concretas, a gente discutir qual Estado que nós queremos. E a partir disso, essas ferramentas de Estados, como a Petrobras, a gente quer que ela sirva ao Estado ou sirva ao mercado financeiro. Para entrar, inclusive, na disputa de fechar o capital ou não, de uma luta popular. Não, perfeito. Eu acho que o que resume bem tudo isso é que a história da humanidade é a história da luta de classes, né? Como um senhor já disse aí no passado. E a luta continua. A luta a gente segue na luta e tentando criar essas condições materiais, né, para superar esse sistema que a gente vive hoje. Então, já que a gente entrou nesse assunto, Alexandre, qual que é a função, então, de uma estatal? Para que serve uma estatal? Então, você pegar a lei das estatais, uma estatal só nasce quando tem uma necessidade que não foi suprida pelo mercado privado. Isso é a lógica brasileira, da lei das estatais. A Eletrobras surgiu para
criar o setor energético elétrico brasileiro que não existia, chegar à luz onde não tinha. A Petrobras surgiu para conseguir construir refinarias e explorar petróleo que o setor privado não queria. Por exemplo, desde 97 é aberto o setor brasileiro para refinaria. Ninguém construiu uma refinaria. O problema é que a gente supera a necessidade do setor privado, constrói uma estatal que tem uma lógica social e ela começa a dar lucro. Aí quando ela começa a dar lucro, o setor privado quer tomar para ela. Então o setor privado quer privatizar o lucro e socializar o prejuízo, né? Então a estatal ela só existe porque o setor privado não deu conta naquela área. Algumas estatais, por exemplo, que na educação, na saúde, não tem como mesmo. O setor privado não vai conseguir resolver. Tem uma outra lógica para além do setor privado não ter entrado, também é uma segurança pública como o SUS. No caso da Petrobras e da Eletrobras, são setores de energia, foi uma necessidade concreta. O Brasil não tinha energia e o setor privado não queria investir aqui. Aqui era um país só de exportar e comprar manufaturados. E a gente precisava desenvolver nossa indústria nacional de energia. Então, a Eletrobras foi construída para isso e a Petrobras também. E a partir dessa lógica complementar, desenvolvimento industrial nacional. O problema é que ela deu muito certo. Aí, quando ela dá muito certo, o setor privado quer para ela. Caramba, é isso, né? Às vezes até dá a impressão que elas nascem defasadas já com intenção de serem privatizadas no futuro, né? Você acredita que essa retirada de investimentos, né, das estatais no Brasil hoje e das áreas públicas no geral seria uma pavimentação de uma futura privatização desses setores? Porque hoje o que a gente vê na Petrobras, né, houve uma grande movimentação não só da mídia, mas dos últimos governos de tentarem mostrar que a Petrobras não funciona, que a Petrobras é corrupta, que a Petrobras é isso, aquilo, aquele outro, e que tem que privatizar, porque é o único jeito de resolver isso, é o único jeito de salvar a empresa e salvar os empregos, o que não parece ser uma verdade, né? Não, então, o que eles estão fazendo é uma tremenda sacanagem com a população. Porque olha só, hoje nós já estamos importando 15% de derivados. Em 2014, nós tínhamos um planejamento de investimento de 225 bilhões em parque de refino. Sabe quanto que é o investimento em refino hoje no Brasil pela Petrobras? 2 bilhões. Menos de um centavos do que estava previsto em 2014. E nós estamos aumentando o consumo de derivados e não estamos aumentando a produção. Por que eu estou comentando isso? Para que serve uma estatal? Para planejamento de Estado futuro. A Petrobras pegava o lucro dela para, inclusive, construir mais refinaria para não faltar derivados no Brasil. A gente seria autossuficiente de derivado. Tinha esse planejamento que seria concluído. O que eles estão fazendo hoje, destruindo todo o setor, fatiando, separando a produção de revenda e tudo mais, é transformar tudo em grandes padarias, numa lógica que não vai funcionar. Mas qual que é o sentido? É o setor privado. Não tem como mais fazer nada como estatal. Esquartejamos tanto que não tem como mais ter uma função social para essa empresa. E vai faltar combustível, mas não é problema. Isso não é problema para esse governo, né? Essa lógica é, vai faltar combustível, mas não é problema deles. Se faltar gás de cozinha, alguém vai passar um pouco mais de aperto. Algumas famílias que eu já 20 e poucas por cento, uma a cada 5 famílias, já não usa gás de cozinha, usa lenha ou carvão. Se passar para 50%, não é problema para eles. Porque o setor privado não está preocupado com isso. Então, o que eles estão fazendo hoje é para realmente terminar de privatizar a Petrobras. É acabar com a Petrobras. Como fizeram com a Eletrobras. A Eletrobras esquartejaram, venderam setores primeiro e depois terminou de vender as ações em bolsa. Agora está no setor privado. A Petrobras vai no mesmo caminho. Se esse governo for eleito, vou até mudar. Se esse projeto econômico colocado hoje se permanecer, não faz sentido uma Petrobras, não faz sentido um SUS, não faz sentido uma educação pública. E no país que não faz sentido educação pública um SUS, não faz sentido Petrobras, Correios, qualquer outro estatal, né? Pois é, o Correios é a próxima aí também, né? Que estão de olho em acabar com eles. E mais doido ainda porque o Correios ele não dá prejuízo, ele dá lucro, né? E querem acabar com uma estatal que dá lucro, que retorna esse valor, teoricamente retorna
para ser reinvestido não só nos Correios, mas em outros setores do Estado, né? Do governo federal, né, tal, e é redistribuído. Mas daí tem aquelas outras questões que impedem esses investimentos, como teto de gastos e por aí vai, né? Que foi criado exatamente para meio que capar os investimentos públicos e até precarizar ainda mais esses serviços, né? Que é sempre porque não seguem com o aumento dos preços de tudo, né? Assim, no geral. E não, uma coisa que eu vou falar números aqui de cabeça, mas até a pessoa está assistindo, quiser conferir, é fácil achar na internet porque é notícia nova. Ano passado, a Petrobras bateu um recorde de lucro a partir do sofrimento do povo, né, que está pagando 120 no gás de cozinha, mas ela bateu um recorde de lucro que eu acho que foi 105 bilhões. Ela entregou para os acionistas 101 bilhões. Ou seja, o lucro dela não se reverteu nem em investimentos internos na própria indústria, nem em ampliação do parque de refino, nem na ampliação do parque de exploração. E desses 101 bilhões que foram para os acionistas, 80% dos acionistas privados são estrangeiros. Então, parte foi para a União, em torno de 30 e poucos por cento. Agora, dos 80% do setor privado, saiu do Brasil. Então, a Petrobras hoje, que ainda é uma estatal, mas já trabalha numa lógica privada, ela não faz nem sentido. Porque ela está pegando o lucro do petróleo a partir do sofrimento da população, entregando para acionistas estrangeiros. Então, quando a gente discute uma estatal, uma empresa privada, tem vários pontos que chamam a atenção. Um deles é essa. A Petrobras, da forma que está trabalhando hoje, se ela não existisse, não faria diferença para a população. Daria a Porque você mesma coisa, né? importando, daria o mesmo preço de combustível. Se trazendo da China, da Europa, dos Estados Unidos, daria na mesma, porque o preço de importação ainda coloca as taxas de importações e a logística. A gente vende mais caro do que uma refinaria na Europa, para poder equiparar o que chega de lá até aqui. Então, a Petrobras ela tem uma função estatal, social, que não está sendo feita hoje. Se privatizar, é o que está hoje, para um pouquinho pior, porque ainda vai ter os sucateamentos, acidentes e tudo mais. Sim. Mas é o que chama muita atenção dessa lógica econômica do que eles querem para as Correios, para a Eletrobras, para a Petrobras, não faria nem diferença se as empresas estivessem no Brasil ou lá fora. Tá a mesma coisa. Porque o dinheiro que está retornando dos investimentos da Petrobras está indo para o bolso de acionista. Então não tá retornando para a sociedade. E por algum motivo isso é bom. A gente tem que olhar isso e falar, pô, isso é ótimo para o país. O dinheiro nem fica no país, o dinheiro vai para fora do país. Então, como é que você defende isso? Como é que você olha uma parada dessa assim? Tipo, você vê muitos economistas dos grandes jornais, os liberais no geral, falando que não, tem que privatizar porque isso vai ser ótimo para o país, vai ser ótimo para não sei, para quem que vai ser ótimo? Não está sendo bom para a gente já está vivendo já como se a Petrobras fosse privatizada, porque olha o preço dos combustíveis, olha o preço da comida que está chegando na casa das pessoas por conta disso, olha como a vida piorou por conta desse política de preço, por exemplo, da Petrobras. Existem vários Brasis, né? Porque esse Brasil que melhora com a privatização não é o Brasil da população no geral. Um debate que é bem complicado de fazer, é difícil chegar na população com esse debate, que muita gente acabou caindo, hoje já desfez uma grande parte, foi a própria Lava Jato. Falando que a Lava Jato salvou a empresa, que a empresa estava quebrada. Se você pegar os dados da empresa, o fluxo de caixa dela, ela sempre deu lucro operacional. Ela nunca deu prejuízo operacional. Na época da Lava Jato, ela chegou a dar prejuízo contábil por causa do ataque da empresa e dos impérios do Pedro Parente, na época já do Michel Temer. E a consequência para a população, um estudo feito pela GO Associados, a pedido da Rede Globo, levou que a Lava Jato, em 2018, já estava dando 3 milhões de empregos a menos no Brasil por causa da Lava Jato, na cadeia de óleo e gás, das empresas que deixaram de existir aqui por causa da Lava Jato. Então a Lava Jato foi boa para quem? E tem gente até hoje que defende a Lava Jato, sendo que a Lava Jato deu muito mais prejuízo do que ela conseguiu recuperar. Qualquer corrupção que ocorrer, a gente discorda totalmente, está errado, tem que ser punido mesmo. Mas não era o caso da Lava Jato. O debate ali não era esse.
era já um ataque à empresa para começar a construir o debate da privatização. Porque era necessário desmanchar a imagem dessa empresa que, até hoje, em pesquisa pública, a maioria é contra a privatização da Petrobras. Mas a Lava Jato tinha essa função política de começar a mudar essa imagem pública da empresa. Não conseguiu de fato. Ainda bem que ainda a maioria é contra a venda da empresa. Mas a Lava Jato fez um grande estrago para o país. O Moro até gosta de falar, não, que a Petrobras estava. O PT roubou não sei quantos bilhões da Petrobras. Aí você pede para ele. O Pedro Dória também gosta de falar isso. Aí você pergunta para eles assim: pô, cadê a fonte? Tá aqui, ó. A fonte tá aqui, ó. Vem daqui. Por que você está me É, perguntando da fonte? Vem diretamente daqui, ó, da minha cabeça. Né? Acabei de inventar os números todos aqui. Que não dá para levar a sério, cara. Mas o complicado, para não falar outra palavra, o complicado é que a grande mídia leva, né? Leva para frente porque o interesse da mídia burguesa é exatamente esse, né? É acabar com esses órgãos. E eu acredito que os próximos, né, que a gente falou, são os Correios, o SUS. Tem gente falando até de educação pública, acabar com a educação pública e privatizar. Como que isso vai funcionar? Me explica. Como é que você privatiza a educação pública, de ensino fundamental, ensino médio? Como é que vai ser isso? Se a gente não tem dinheiro nem para fazer o mercado mais, as pessoas não vão mais para a escola, no geral, não vão ser mais alfabetizadas. Inclusive, o ensino público foi uma proposta de direita, não foi uma proposta implementada pela direita no país. É engraçado como teve essa mudança, né? é. De... Então, eu não sei, sinceramente eu não faço ideia do que nos aguarda assim de mais terrível, né? Que a gente já está vivendo um caos. Aqui em Minas já está tendo esse avanço na privatização do ensino médio a partir do governo novo. Já tem uma proposta do Romeu Zema nesse sentido, de parceria pública-privada para as escolas públicas. A gente está vendo essa luta aqui também contra esse projeto que já privatiza a educação de fato, né? E é essa questão. É bom para quem? Quando você vê na Globo News citando ela, porque é uma que mais atacou a gente na Lava Jato, atacava o CNPJ, não o CPF de quem roubou, atacava a empresa. Que o mercado respondeu mal a uma possível eleição da Dilma, que o mercado vai responder bem na privatização. Se você pega um parâmetro da sociedade, o mercado financeiro, privatizar a Petrobras pode ser bom mesmo. O povo vai passar fome, mas os dados do mercado financeiro, o valor da ação em bolsa vai subir. Mas qual que é o parâmetro que a gente vai olhar para entender o país? São valores de bolsa? A valor da Petrobras na bolsa? Porque é isso, quanto maior o lucro da Petrobras e menor função social, maior resultado de bolsa que ela vai ter. Mas para mim isso não é a estatal não é feita para isso, né? Então essa fala da grande mídia a partir desse olhar de mercado é impressionante como é que tem gente que não tem nem ações em mercado e compra esse discurso, né? É impressionante, cara. Bom, então, eu quero abrir aqui para perguntas, então, Alexandre, né? Vamos ver aqui as perguntas que alguns dos nossos telespectadores da live estão fazendo aqui. G Galego faz a pergunta aqui, ele tem uma dúvida. Alexandre, sem uma distribuidora estatal, se a Petrobras vender mais barato o petróleo, corremos risco de desabastecimento? Não, teremos problemas para resolver. Por quê? Com a Petrobras, ela era a maior importadora no passado. Aí, com essa lógica do PPI, essa pergunta é muito boa, porque é um problema real mesmo. Com a lógica do PPI, a gente acabou abrindo mais um mercado para importação e mais de 400 importadoras foram criadas no Brasil. Hoje a gente depende de 15% de importação. Mas lembrando, porque nós escolhemos isso como país. Porque lá com Michel Temer deixamos de terminar novas refinarias, que tinha a Premium 1, a Premium 2 e o segundo tem da RNEST. Se tivéssemos terminados, nós seríamos autossuficientes de derivados. Não somos, temos que importar. Hoje a importação está com o setor privado em grande parte. A Petrobras ainda importa. Se a gente baixar o preço dos combustíveis, aí tem vários debates que podem ser feitos. Você pode fazer uma composição de preço. Nós vamos ter uma paridade de exportação, que já derruba bastante, e a Petrobras vai subsidiar a importação, ou um projeto semelhante, como o Jean Paul Prats, que discute custos nacionais, não de importação, para que a Petrobras possa vender a custos nacionais, considerando também fatores de importação,
Porque mesmo na lógica mesmo de mercado, se a gente tem 85% de produção aqui e 15% importado, por que não pode ter uma média ponderada? Seria muito mais próximo do preço final, do preço nacional, do que do importado. E nós estamos nivelando para o importado. Então você teria que fazer algum acerto nessa forma. Ou a Petrobras voltando a importar, ou fazendo uma formação de preço que considere 15% de importados, que já é bem diferente do de hoje. Isso aqui bastante. Mas ainda tem como resolver sim. Mas o mais importante é usar, se a gente conseguir retomar um projeto popular Petrobras, é que ela, além de reduzir o preço, sair do PPI, que ela termine ao trem 2 da RNEST e construa novas refinarias para a gente ser independente mesmo na parte de derivados e acabar com a importação. E poder realmente entregar para a população a preços 100% nacionais. Isso também vai desenvolver indústria, emprego, resolver outros problemas também associados, né? Mas é possível ser BR. O problema da BR principal não é nem o preço que sai da refinaria. É como garantir que esse preço da refinaria chegue no consumidor. Porque eu posso reduzir em 30% na refinaria e a distribuidora pegar essa redução e transformar em margem de lucro, que é o que ela está fazendo na atualidade hoje, em alguns estados. Porque você não tem uma regulamentação do preço. Então, quem vai obrigar essa distribuidora privada a repassar essa redução para o consumidor? Na prática, não acontece em curto prazo. Então, também precisamos discutir alguma medida para essa parte da cadeia de distribuição. Ou uma nova estatal, ou recomprar a BR, que é a nossa agenda da sindical, da mesma forma que privatizou, temos que discutir a recompra da BR, a estatização dela, porque ela é essencial nessa cadeia. E principalmente por causa disso, da distribuição. Nem tanto pelo preço da importação. Eu acho que ela dificulta mais ainda como chegar à redução da refinaria no consumidor final. Que hoje a BR está pegando a redução da refinaria e transformando em margem de lucro para ela, né? E não tem nada ilegal em ela fazer isso. Ela está na lógica privada. Não, perfeito, perfeito. Ó, o Luke fez uma pergunta aqui, ó. Luke1102. Se você acha que o problema é a mídia não divulgar os fatos sobre a Petrobras ou se o povo que não está se indignando o suficiente? São dois pontos, até um deles é culpa, eu assumo parte da culpa como sindicalista e como sindicato petroleiros, porque o assunto da Petrobras, ele acaba sendo muito técnico em alguns pontos e fica defendido só por parte da academia, que era tomada pela direita historicamente, né? Agora que nós estamos conseguindo superar, criar institutos, pesquisadores para dar a nossa versão também, porque os dados podem ser olhados de qualquer viés. E a gente tem hoje certeza do nosso ponto de vista, inclusive dentro da academia. Agora, como pegar esse assunto que é tão complexo e transformar em um diálogo mais popular? Explicar para a pessoa lá na casa que o gás de cozinha está caro por causa do PPI e o PPI veio numa loja de privatizar o setor de petróleo. Como é que chegar nesse debate? Então, é um debate que não é fácil popularizar, mas é uma tarefa do sindicalismo, dos movimentos organizados, conseguir fazer. Mas eu acho que o povo não é acomodado. O povo não é que está pouco indignado. Só que ele não está sabendo o que indigna ele. Muitas vezes, ele até acha que quem está ajudando ele, por exemplo, quem está debatendo a favor dele, que é o problema. Muitos deles caíram no papo da Lava Jato. Acham que estão pagando 120 no botijão de gás porque o PT roubou. Então, como você desconstruir todo esse caminho que a mídia já construiu? Porque ainda tem mídia falando que hoje está caro por causa da Lava Jato, dos roubos que ocorreram e foi desmontado pela Lava Jato. Sendo que o PPI é uma questão clara, colocada, tem um foco em máximo valor para acionista, está no estatuto da Petrobras. A Petrobras hoje tem máximo valor para acionista. Esse é o foco da empresa. Então, o preço do combustível é o máximo possível que equipare com a importação. Mas como você conseguir desconstruir esses mitos populares criados pela mídia hegemônica? Então, eu acho que é um trabalho mesmo de médio e longo prazo, a partir de uma luta popular mesmo. E aí, Hidalgo, nem coloca uma luta popular do sindicalismo não, sabe? São os comitês de bairro mesmo, voltar a qualificar esse debate na sociedade para que coletivamente a gente discute o projeto. Não pode ficar sendo um debate de sindicalistas, de petroleiros, de deputados. Não, porque é um debate complexo, mas para popularizar,
tem que dar acesso ao povo dessas informações. Tem que ser todo mundo, né, na luta. Tem que todo mundo estar junto nesses momentos. Eu vejo assim que os partidos de esquerda, assim, no geral, a esquerda radical, eles são. Se tem uma coisa que eles concordam, pelo menos todos eles, é essa questão da Petrobras estatal e lutar pela soberania nacional, essa questão dos combustíveis, né? Isso é uma coisa que eu vejo que parece que todo mundo concorda. Nisso todo mundo concorda, pelo menos. Depois o resto a gente baixa a cabeça e se morde, se bate. Mas por enquanto isso aí a gente concorda, que a gente já é alguma coisa. É Pô, importante. o Jagalego fez mais uma pergunta aqui. Se puder explicar um pouco como funciona a venda de petróleo para abastecer o país, agradeço. As distribuidoras podem pegar nosso petróleo mais barato, caso a Petrobras venda, e vender para fora? Hoje sim, hoje você pode exportar derivado, não tem, você tem imposto de exportação normal, mas se você ainda achar que vale a pena, mesmo com o imposto de exportação, exportar você pode. Não tem nada que obrigue a distribuidora a vender derivado aqui no Brasil. Não tem. Inclusive, é um debate que a gente tentou fazer já, mas no governo atual é quase impossível, de Né? taxar a exportação tanto de petróleo quanto de derivados. Porque taxando essa exportação, inclusive esse imposto criado, esse imposto até criado já existe, mas ele é muito irrisório. Mas o imposto real sobre isso poderia retornar tanto em política pública quanto subsídio para consumo interno desses derivados. Mas é um problema real na regulamentação atual que se vender muito barato o combustível, nada impede de uma distribuidora comprar aqui e levar para outro país. Então precisaria também de uma mudança regulamentar. Isso que é uma questão, a gente não pode pensar no petróleo apenas como uma ponta, você tem que pensar no projeto de Estado mesmo, completo. Tanto o governo fazendo a sua parte, a estatal sendo uma ferramenta para cumprir uma outra parte, mas uma regulamentação mais robusta. Não, perfeito, perfeito. Não faz sentido terem comprometido nossa soberania energética. É bizarro o que fizeram. O que fizeram foi um projeto, né? Você enfraquecer um país é um projeto do imperialismo, né? E quando a gente mais vê sobre por como essas coisas se decorreram, né, com a influência dos Estados Unidos, a gente começa a entender o porquê que a gente tá nessa merda, né? Então, assim, há muito tempo, o grampo, né, dos Estados Unidos aqui acompanhando as reuniões dos presidentes, espionagem e tal. Então, não é nenhuma novidade, né? Inclusive na Petrobras, dá um grampo. Mas é óbvio, petróleo é uma das coisas que os Estados Unidos mais tá de olho no mundo inteiro. Se ele conseguir, de algum jeito, pegar o nosso sem ter que lançar drone aqui, porque acho que não tem muito que eles podem falar para usar o drone no Brasil hoje em dia. Eles não podem falar que, não, eles cometeram um ataque terrorista contra os Estados Unidos, a gente precisa levar a democracia para o Brasil. Não, eles. O Brasil também não tem armas de destruição em massa, o Irã também não tinha. Mas e aí, sabe? Tipo, o que eles podem fazer? Eles podem fazer o que eles fizeram, isso aí. Com a Destruir descoberta do pré-sal, eles voltaram com a quarta frota naval do Atlântico Sul no período da descoberta do pré-sal. Não foi à toa também, né? Foi também o período do grampo. E hoje qual é o país que mais exporta derivado no Brasil? Estados Unidos. É tudo uma grande coincidência, Alexandre. Tenho certeza disso. A esquerda é muito paranoica e acredita em muita teoria da conspiração. O problema é que as teorias da conspiração da esquerda elas têm provas, né, de que são reais. É mais complicado. Deixa eu ver aqui, chat, vocês têm mais alguma pergunta para o Alexandre? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu vou fazer aqui a última. Daí a gente encerra aqui por hoje. Eu já libero o Alexandre, que já são 10h20 da noite. Ainda a gente está numa terça-feira, semana apenas começando aí. Imagina como é que tá a situação do homem, né? Mas eu vou fazer aqui a última minha pergunta, muito importante, que eu faço para todos os convidados. Meu gato tá mordendo minha mão. Para de me morder. Nossa, ele parece o meu gato, o que eu tive, o Fred. Esse aqui é o Peter. Ó o gato lá, Peter. O gato preto. Ó lá. Tá na hora de mostrar o momento da live que a gente mostra os gatos. Ele é Comendo muito pé. parecido.
Ele é muito parecido com o Fred, mano. Meu Fred, ele faleceu ano passado, né? Doença renal. Nossa, ele é muito, muito parecido com o Fred. O Fred era igualzinho o seu gato. Qual que é o nome dele? Zé. Zé. Nossa, ele é muito igual. A minha mãe ia chorar se visse ele. Que ela amava, gostava muito dele. Pô, então, na minha última pergunta da live de hoje, Alexandre, qual que é o seu sabor de pastel favorito? Que eu acho que é muito importante a gente ter essa resposta aqui, porque já fala a índole do convidado. Sempre expõe a índole do convidado. Eu vou ser criticado nessa, cara. Ai, meu Deus. Não, antes, quando eu era novo, quando eu era criança, era de palmito. Hoje em dia é frango com milho. Mas Frango ainda com sou milho? frango com milho. Por isso que eu falei, eu Meu. vou ser criticado, cara. Não, mas escolha curiosa, assim, eu não vou dizer assim, já teve pessoas aqui que escolheram sabores muito esquisitos. Tem uma galera que falou, tipo, pastel de estrogonofe uma vez. Eu falei, pô, o que é um pastel de estrogonofe? Como é que você come isso sem se molhar todo de molho e óleo, né? Bom, mas Ó, frango com milho é uma escolha, eu acho que segura, uma escolha segura de pastel, né? Pô, com um bom se, mineiro se de ter acom- falado queijo, né? Podia ter falado queijo, porra, aí você perdeu a oportunidade. Tu manda um caldo de cana junto também? Sempre que você Com vai. certeza. Hoje em dia Ou o preço de limão. pastel na feira tá como, né? É tipo um PF. Você pega o pastel e o caldo de cana dá um PF. Com certeza. Aqui tá foda também. Mas o código que não tem escolha limão, se não desce, não. É muito bom, pô. Caldo de cana. Você pegou a época do caldo que a galera tava com medo de tomar caldo de cana por causa do bicho barbeiro? E eu deixei de tomar. Eu me... Pô, medo, besteira, mano. Aconteceu ali, acho que teve 2 casos de. Pô, que época boa que as pessoas tinham medo de pegar doença, né? Porque deu a pandemia, a galera viu que pô, não tem doença, eu tô cuspindo meu pulmão, foda-se. Todo mundo vai morrer mesmo, né? Naquela época, tipo, um caldo de cana com barbeiro foi o suficiente para todo mundo parar de tomar. Ó, É. olha aí que diferença. A geração que tomava qualquer bebida que tava no copo começou a questionar tomar vacina, né? Pô, pois é. Que loucura é essa que a gente viveu, esse retrocesso, né? Bom, Alexandre, onde que as pessoas podem te encontrar nas redes? Qual que é a sua rede que você usa mais? Você usa mais Instagram ou Twitter? Eu uso mais acabou o Instagram. É Alexandre Finamori. Pode procurar também, tô no Twitter, mas acabo, mas no Twitter eu acabo usando mais para interagir com quem conversa comigo para tirar dúvida, trocar uma ideia sobre o debate do Hum, petróleo. O Instagram acaba postando mais coisas até por causa da vida sindical e das denúncias do desmonte da Petrobras. E é isso. Quem achar que tem algum ponto que eu falei aqui que não concorda, ou ir lá nas redes, ver alguma coisa que eu falei e discordar, ninguém é dono da verdade, não. Vamos trocar ideia, vamos discutir. Talvez você me convença ou eu te convença. A gente pode até discordar, mas com informação. Então vamos debater e vamos aprofundar no tema. Apenas discordar para marcar uma posição não leva a gente a lugar nenhum, né? Não, com certeza. Essa é a questão, né? Uma coisa é você discordar e levar um debate assim inteligente, um debate sério. Outra coisa é você querer estar num pedestal e só tá atacando as pessoas ali que se discordam. E aí não dá, aí não tem diálogo mesmo, né? Mas assim, Alexandre, de novo, ai, minha perna, para! Agora ele desceu, ele tá tipo afiando as unhas na minha perna, mano. Que filho da puta. Para. Mas assim, Alexandre, muito obrigado por participar da live de hoje, viu? Muito obrigado por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. Deixei o link aí do seu Instagram no chat, depois eu deixo lá também vou subir a live pro YouTube para as pessoas poderem acompanhar. Eu deixo os linkzinhos lá. Então, você quer deixar algum recado final, além desse? Não só esse, que a gente precisa realmente debater o Brasil a partir das estatais em ferramentas que elas sirvam para a população. Eles estão tentando destruir tudo, inclusive as instituições de Estados todas estão pela metade, estão aos castos, né? Mas isso não pode desanimar a gente, sabe? A gente tem que continuar acreditando e forçar que elas voltem a funcionar para o que a gente acredita que elas têm que funcionar. Inclusive, até a esperança eles estão tentando nos tirar. E até a esperança é uma forma de resistência. Nós temos como ainda reconstruir. Bora junto. E não é só na eleição,
entendo extremamente estratégico ter essa vitória eleitoral, importante para o contexto histórico, mas a partir também de uma construção popular real no boteco, no bar, onde você estiver, no forró, que seja, no caldo de cana, mas discutir mesmo o problema do Estado a partir da realidade nossa, da população, de quem trabalha, de quem constrói, não do mercado financeiro. Perfeito. Não deixe de falar de política, não deixe de debater política, leve a política um pouquinho, aos pouquinhos aí para os seus espaços de habitação no geral, que a gente precisa ter essas discussões, porque senão tudo fica pautado por pessoas que não querem o seu bem. Elas não querem o bem do país. Então é isso, Alexandre. Muito obrigado pela live hoje, obrigado por dispor do seu tempo e aqui as portas sempre abertas para você voltar, camarada. Muito obrigado, camarada Dalgo. Obrigado também que está assistindo. E, camarada Dalgo, muito obrigado também pelo trabalho na comissão que você faz, não só na pauta da Petrobras, como outras. Importante essa militância também nas redes para abrir esse debate mais público. Tenho dificuldade de chegar na população. Através de pessoas como você, esse debate chega mais longe do que chegaria apenas no tete-a-tete, né? Não, com certeza. Eu nem gosto de chamar de militância porque eu não sou organizado em nenhum partido, nenhum setor e tal. Mas eu gosto que eu acho que é meio que uma forma, eu como jornalista, né, eu gosto de levar essa informação para as pessoas. E assim, tá na hora de a gente mostrar o outro lado, né? Porque a gente só tá vendo só um lado desse debate, que é o lado de quem tá querendo ganhar dinheiro com isso. E é o lado de quem tem interesse financeiro envolvido nisso, né? Mas o lado Sim. do real, do que tá acontecendo, ninguém tá falando. Então, eu acho que mais do que tudo é um dever meu, né, de trazer isso, trazer essas pessoas para a gente conversar, expor essa informação. Muita gente vem falar comigo sobre também para falar, eu vou, não, vamos lá, vamos falar, vamos expor tal. Então, por isso sempre as portas sempre abertas, né? E de novo, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, viu, Alexandre? Tchau, tchau, boa noite. Tchau, boa noite a todos e todas. É isso, chat. O que vocês acharam da nossa conversa aqui com o camarada Alexandre Namori, lá da FUP de Minas, do sindicato? O Peter, ele não me deixa em paz, cara. Ele tá, tipo, ele tá me atacando aqui de todos os jeitos. Ai, de novo. Para, Peter. Para. Deixa eu abrir, peraí. Deixa eu abrir a porta aqui, peraí. Você quer ir lá fora? Vai lá fora, vai. Pode ir lá fora. Eu não sei se ele quer, se ele só quer atenção ou o que mais que ele quer. Ó, deixa eu agradecer a todo mundo aí que seguiu o canal. Ó, Soviete do Capão Redondo, muito obrigado pelo seu sub, camarada. 2 meses com a gente. Como a gente tá no StreamYard, infelizmente não sobe a notificação do sub. Eu queria muito que o StreamYard tivesse um plug que você conseguisse fazer essas coisas, mas não tem. O StreamYard ainda tá atrapalhado. Mas obrigado pelo seu sub, camarada. Ó, e muito obrigado por seguir Pace. Muito obrigado por seguir o canal. Guisa da Penas, obrigado por seguir o canal também. Quem mais aqui seguiu esses últimos segundos aqui? Cláudio Hammer, obrigado por seguir o canal. Bem-vindo ao Grado. Deixa eu ver, tem uns 4 pessoas aqui. Seguiu bastante gente hoje, né? Acho que seguiu umas 15 pessoas no programa de hoje. Ó, Phil Hoff, obrigado por seguir o canal. Agradecimentos aqui, todo mundo que seguiu, que já sumiu aqui nas notificações, eu não consigo ver o resto. Deixa eu ver se eu consigo. Depois eu vejo isso. Mas, pô, a live, a galera da Cindy Petra é braba demais. É uma galera muito foda aí que entrou em contato comigo. A gente tá com essa parceria de conversas aí que a gente tem feito, tá sendo bem legal. Então, inclusive sigam a galera da Cindy Petra no Twitter. Recados finais. Amanhã tem a entrevista com a Vivi Mota, a pré-candidata ao governo do Paraná pelo PCB. Então a gente vai receber ela aqui, mesmo horário de sempre, 9 horas da noite, a gente vai estar aqui juntos para ter essa outra entrevista com a candidata. Acho que agora já oficializou, então acho que é a candidata do PCB ao governo do Paraná. Então amanhã a gente tem essa conversa aqui no canal, né?